Gente, mais uma aula aí, né? Eu estava comentando, estamos na quarta semana, um terço do curso, tá? A gente tem que andar rápido aí, que atrás vem gente. E hoje a gente vai ver, na realidade, quádricas, tá? E curvas como interseção de superfícies. Se vocês prestarem atenção, eu estou dando uma adiantada, tá? E eu estou fechando o assunto, na realidade, que estaria sendo fechado na quarta-feira que vem, deixando, então, a aula da quarta-feira que vem para exercícios. Tá? Aí a gente faz uma miscelânea de exercícios. Bom, como sempre, eu gosto de começar a aula fazendo uma revisão do que foi visto no vídeo assíncrono, que eu sempre imagino que vocês já assistiram. O Daniel demorou um pouquinho para colocar, mas ele já tinha colocado notas de aula e eu acho que pelas notas já dava para ter uma ideia do assunto quádricas. Tá? Bom, vamos então lembrar aí, né, o nosso resumo, o grande resumo da matéria, que né, a gente espera ter sempre na cabeça. Eu começo com o assunto cônicas e quádricas, e na realidade estou querendo fazer uma comparação. Que comparação? Sempre que a gente tiver uma equação quadrática no plano, tá? Quadrática significa que a gente tem termos, né, de segundo grau lineares, tá? E constantes. A gente vai dizer que a gente está com a equação geral de uma cônica. Tá? Como eu não estou impondo nenhuma condição sobre essas constantes A, B, C, D, E e F, só estou dizendo que são números reais e que, né, poderiam ser até zero, tá? A gente pode estar obtendo com essa equação uma cônica. A gente sabe que a gente tem três tipos de cônicas, né? Elipse, parábola e hipérbole. Eu estou colocando aqui o círculo só porque o círculo é importante, mas ele não deixa de ser um caso particular da elipse, tá? Ou alguma forma degenerada, que significa, né, uma forma degenerada. Se eu tiver todas as constantes de A e nulas, eu vou ficar com F igual a zero, tá? Então eu não teria, né, nenhum valor de x e y satisfazendo, né, essa equação, eu teria um conjunto vazio. Ou eu posso ter um ponto, tá? Por exemplo, se eu tiver x2 mais y2 igual a zero, a única solução seria x e y nulos, ou seja, daria só o ponto, a origem, tá? Ou um par de retas, ou seja, a gente teria uma cônica, isso porque eu não impus condições sobre as constantes, ou alguma forma degenerada. Isso no plano. Agora, no espaço, a gente coloca mais uma variável z, tá? E aí, qual seria a forma geral? A gente está acrescentando termos, né, de grau 2. Eu estou colocando termos de grau 2 aqui, x vezes y, x vezes z, y vezes z. Então, são os primeiros termos, né, quadráticos. Depois, termos lineares, tá? E um termo constante. Então, da mesma forma, eu posso encontrar, tá, formas degeneradas, tá? Que agora pode ser um ponto, conjunto vazio ou planos, ou a gente encontrará o que a gente chama de superfície quádrica. Então, na realidade, a superfície quádrica, ela seria para a superfície o que as cônicas são para curvas, tá? É mais ou menos a mesma ideia. Bom, a gente tem três cônicas distintas, né, que a gente sabe, né, achar. E aqui, quantas quádricas a gente vai ter? Existem 6 tipos diferentes de quádricas, tá? A gente, graças a Deus, como as cônicas que a gente tem trabalhado durante o curso até agora, tá? A gente não vai trabalhar com casos geral, mais geral de superfícies quádricas em termos da sua posição no espaço, tá? As cônicas, reparem, que a gente tem visto até agora em exercícios ou na teoria, elas estão sempre o quê? Com os eixos, tá? Coincidindo com o eixo X ou eixo Y, tá? Ou seja, a gente não tem pego, por exemplo, nenhuma elipse que esteja com o eixo inclinado, né? Por exemplo, uma elipse assim, inclinada, ou uma parábola inclinada, tá? Elas apareceriam quando esse termo aqui, C vezes XY, aparece na expressão da equação da cônica, tá? Então, da mesma forma que, graças a Deus, a gente vai trabalhar com superfícies quádricas que estão bem posicionadas, tá? Ou seja, a gente raramente vai ter um exemplo só nesse contexto todo, durante o curso todo de cálculo 2 e 3, onde vocês vão ver um termo
do tipo x vezes y, x vezes z ou y vezes z. Tá? Então, esses termos, em geral, não vão aparecer. Esses termos lineares, eles vão aparecer, tanto no caso da cônica como no caso de quádricas, quando a gente pega a figura cônica ou quádrica e a gente translada, tá? Ou no plano ou no espaço. Então, vamos lá, a nossa, né? Lembrando aí quais foram as quádricas que eu estou escrevendo na forma padrão, ou seja, quando a gente, né, escolhe as equações e vê qual é a cara da equação, tá? Que superfície é aquela, fazendo alguns cortes para a gente ter ideia dessas curvas espaciais que vão dar ideia, né, da superfície, a gente escolhe uma posição especial, tá? Então, essa eu estou chamando de forma padrão. Depois a gente vai brincar, são os exemplos que a gente vai fazer hoje, fazendo o quê? Transladando essas figuras, ou mudando os eixos, tá? Ou pegando restrições, coisas do tipo. Tá? Bom, então a primeira é o elipsoide, quer dizer, eu estou escrevendo numa ordem que não foi a ordem que o Daniel fez, tá? No vídeo assíncrono, possivelmente não é a mesma das notas de aula, mas não tem importância. Aonde a gente tem todos os cortes que a gente fizer nessa superfície são elipses. Cortes que eu estou dizendo é quando a gente pega z igual a zero, ou a gente vai fazendo cortes desse tipo, então a gente vai ter elipses, ou cortes do tipo y igual a zero ou x igual a zero. Em qualquer direção, tá? Qualquer plano coordenado ou paralelo ao plano coordenado, a gente vai ter sempre elipses, e é tipo uma bola de futebol americano, tá? O elipsoide. Estou colocando aqui que quando A, B e C forem iguais, a gente vai ter o caso de uma esfera, tá? Ou seja, a bola de futebol americano virou uma bola de futebol, tá? Temos o hiperboloide elíptico de uma folha. Reparem a diferença entre as equações, porque quando a gente olha a equação geral de uma cônica, a gente sabe distinguir quando é elipse, quando é hipérbole. Correto, gente? E aqui a gente vai... Minha internet pela primeira vez deu problema? Bom, então aqui, gente, olha lá. Todos os termos são quadráticos, estão vendo? E todos eles são positivos. Na segunda equação, todos os termos são quadráticos. Temos um, como tínhamos na equação anterior, mas um termo é negativo. Tá? Bom, por quê? Porque daí... Professora? Diga. Diga. Não, eu pedi só se podia repetir um pouquinho, porque travou tudo aqui. Não sei se foi minha internet ou foi a da senhora. Não, porque deu aqui que a internet, pela primeira vez em qualquer aula que eu dei, tá, gente? Ou seja, comemorando 4 semanas de aula aqui, pela primeira vez a minha internet parece que deu algum problema. Não, isso acontece. Então, vamos só dar uma paradinha aqui. Eu queria comentar que o elipsoide, todos os cortes são elipses, por isso o nome elipsoide, que é a nossa bola de futebol americana, que vira uma bola de futebol quando A igual a B igual a C. Correto, gente? Que a gente possa para o outro lado, e que vai ser justamente o quê? O raio ao quadrado. Tá? O hiperboloide elíptico, por que que tem esse nome? Né? Quem viu já o vídeo assíncrono ou leu a nota, as notas de aula, tá? Vai reparar aqui. Digamos que eu faça x nulo, tá, gente? Esse termo aqui que eu estou marcando não existe. Eu tenho a equação de quê, gente? De uma hipérbole. Digamos que eu faça esse termo aqui, também nulo. Se a gente olhar para o que resta, x2 sobre A2 menos Z2 sobre C2, o que que resta? Também equação, né? Igual a um do outro lado, da hipérbole. Correto, gente? Então, a gente tem duas hipérboles ali, digamos, dando um apoio para a gente, quando faz Z constante, e a gente, quando faz Z constante, passa esse termo para o outro lado, a gente vai ter um número, e a gente vai ter, na realidade, o quê? Encaixando, quando Z é constante, elipses, porque agora x e y, aqui, esses dois quadrados, eles estão somados, tem o mesmo sinal. Ou seja, são elipses apoiadas numa hipérbole, tá? Num par de hipérboles, né? Nas duas direções. Então, é um hiperboloide elíptico, tá? Leva o nome de uma folha. Se a... Professora? Diga.
E se eu fizesse o z, o termo aí, z ao quadrado igual a zero, para z ao quadrado? Porque, assim, uma coisa que eu estava reparando tanto na aula síncrona, quanto agora tá sempre, parece que tá sempre em função de z, né? A gente tá olhando sempre pro x e y, deixando em função de z. Ou seja, eu acabei de falar, qualquer z que eu colocar aqui, qualquer valor, inclusive zero, se esse termo some, o que que sobra? Uma elipse. x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a 1. Sobrou uma elipse. Então, são elipses. Sim, mas aí seria outro caso, né? Não, não. Qualquer z que eu escolher, z igual a 0 deu uma elipse. Z igual a 1 deu uma elipse diferente, porque ela vai estar na altura 1. Z igual a 2 deu outra elipse, altura 2. Porque z igual a um valor constante é a equação de um plano. A gente está vendo o quê? As interseções com os planos, ou coordenados z igual a 0, ou planos paralelos ao z igual a 0. Correto? Então, são várias elipses, que depois vão dar o quê? O formato da minha superfície. Tá? Na realidade... Obrigada. Oi? Uhum. Tudo bem? Quando A... Oi, obrigada. Tá, quando A for igual a B, tá? O que acontece aqui, ao invés de termos elipses, vamos ter o quê? Círculos. E quando a gente tem círculos, é o que a gente chamava de superfície de revolução, já no curso de cálculo 1. Tá? E qual é a diferença? Vão aparecer os desenhos daqui a pouco, é porque ficava meio complicado e meio pequeno demais aqui no slide para colocar do lado, tá, gente? Então, eu preferi colocar no final as figuras. Hiperboloide agora é elíptico de duas cores. Qual é a diferença? Por que eu coloquei no mesmo slide as três equações? Vamos ver a diferença. Eu tinha termos quadráticos em x, y e z nas três equações aqui que a gente está vendo. Eu tinha um do lado direito. Aqui na primeira eu tenho 3, né, valores positivos. Aqui na segunda eu tenho apenas um valor negativo. E, diferente, eu tenho agora 2 valores negativos. Por quê, gente? Quando a gente fala da hipérbole, tá? A equação da hipérbole, um termo é quadrático e o outro é negativo, não é isso? Aqui, por exemplo, se eu fizer x igual a 0, esse termo não vai existir, eu vou ficar com menos y2 sobre b2 mais z2 sobre c2, igual a 1. Isso é uma hipérbole, tá? Só que essa hipérbole, diferente da hipérbole que apareceu lá no caso anterior, tá? Ela vai cortar o eixo Z. E ao cortar o eixo Z, tá? Quando a gente monta a superfície, o Daniel fez com super cuidado, eu não vou fazer novamente, a gente vai ter uma folha, né? Da hipérbole lá para cima e outra para baixo, e elas desconectadas, tá, gente? E a gente vai ter as elipses apoiadas. Ou seja, a gente vai ter um hiperboloide, como tínhamos no caso anterior, só que agora ele vai ter 2 pedaços, tá? Então, a gente chama de hiperboloide de 2 folhas. Ou seja, se a gente... Eu não vou passar lá e a gente vê só as superfícies. Esse é o nosso elipsoide, tá? Que a gente, né, mencionou anteriormente. Esse é o nosso hiperboloide de uma folha, de acordo com aquela equação, ou seja, em todas aquelas equações que eu estou chamando na forma padrão, o eixo aqui é o eixo Z, tá, gente? A gente coloca elipses nessa direção. E temos o hiperboloide de 2 folhas, tá? Que, né, são hipérboles agora, 2 hipérboles ali, tá? Para a gente apoiar as elipses. Aí eles são 2 pedaços. Tudo bem? Bom, a gente vai voltar a esse aqui daqui a pouco. A gente... eu só quero, na realidade, porque é óbvio que a gente precisa desses cortes, dessas seções, para a gente montar as superfícies quádricas. Mas, daqui a pouco, a gente vai estar manipulando tanto essas superfícies que a gente tem que ser capaz de olhar para a equação e já detectar que superfície é essa. A gente vai ficar fazendo cortes a vida inteira, tá? Então, o que eu quero que vocês memorizem aqui com esse resumo é o quê? Desses termos, olha lá, quadráticos, elipsoides. Aqui, hiperboloide elíptico tem mais ou menos o mesmo formato. Quantos sinais de menos, gente? 1. Então, é um hiperboloide de uma folha.
Aqui a gente tem um hiperboloide elíptico de duas folhas, porque a gente tem o quê? 2 sinais negativos. Tendo essa ideia, mesmo que a gente brinque agora de trocar eixos, tá, gente? Por que a equação do hiperboloide elíptico é só essa, não é essa? Eu poderia ter 2 sinais de menos, ou seja, ter x² positivo, menos y2 e menos e2 igual a 1. Aí eu troquei o eixo, troquei a posição da superfície. Tá? Como a gente já faz com curvas, tá, no plano. Correto, gente? A gente, quando pega parábola, por exemplo, que é uma cone, que a gente reconhece. Y igual a x2 é uma parábola. Agora, x igual a y² também é uma parábola, só que deitada. Correto? Então, a gente pode brincar de trocar eixos, e é isso que a gente vai fazer. Essas todas aqui, eu estou encaixando elipses, tá? Em cima e embaixo, na direção de Z. Bom, para acabarmos nosso resumo, né? Estão faltando mais 3 quádricas aí, que eu estou separando. Olha lá, o que mudou na equação agora, gente? De antes. 3 termos quadráticos ainda, correto? Porém, não temos mais um do lado direito. Tá? E aqui, assim, só uma observação a mais. Reparem que esses 3 casos que eu coloquei aqui são os únicos 3 casos possíveis, de fato, tá? Para quando a gente tem o 1 do lado direito, para a gente combinar esses termos quadráticos, tá? Todos os sinais positivos, um sinal negativo e 2 sinais negativos. São as únicas possibilidades. A gente está esgotando realmente os exemplos todos, tá? Naquele formato. Então, agora a gente põe 0 para ficar diferente, né? Na realidade, tá? E aí a gente tem o que a gente vai chamar de cone elíptico. Por quê? Por que cone elíptico? Se eu faço Z constante, eu estou fazendo aqueles meus cortes assim, tá? Eu passo isso aqui, vai ser uma constante, passa para esse lado, eu vou ter elipses. Então, eu vou ter elipses, tá? Nessa direção, para cima e para baixo. A gente apoia em que curvas? A gente vai apoiar, tá? Faz, por exemplo, aqui o x nulo, tá? Quando eu faço o x nulo, esquece o B e C. Faz o x nulo, eu vou ficar com y2 igual a z2. Então, eu tenho um par de retas, y igual a mais ou menos z. Um par de retas, onde eu apoio, né, elipses, vai dar um cone. E se A for B, igual a B, a gente tem um cone de revolução. E, olha lá, o que eu modifiquei agora, gente? Faltam só 2 situações. Agora, eu vou pegar pelo menos um termo linear e 2 quadráticos. Tá? Então, eu vou ter 2 possibilidades, tá? Para essa situação. Aqui, repara... Professora, diga, Davi. Antes da senhora passar para o paraboloide aí, só perguntar sobre o cone. O que seria exatamente um cone de revolução? É um cone onde, ao invés de elipses muito com eixos diferentes, se eu tivesse círculos. Tudo que é de revolução seria o caso particular das elipses colapsarem para círculos, ou seja, A igual a B. Tá? Porque a elipse, né? A elipse às vezes é achatada, não é isso? Você vai mais, você puxa mais numa direção que noutra, não é verdade? Quando A igual a B, eu tenho círculos. Superfície de revolução, eu posso qualquer superfície aonde a gente faça cortes e a gente encontre círculos. Que a gente pegou uma curva e a gente revolucionou, rotacionou ao redor de um eixo. Então, no caso, seria uma figura mais regular, né? É. Uhum. Nos desenhos à mão que a gente faz, fica tudo mais ou menos com a mesma cara, né? Mas, tá? Eu tentei pegar para os exemplos até aqui que vão aparecer, como não era a minha mão, tá? Mas o programa GeoGebra, para ver se a gente consegue, né, ter ideia aí de que estava indo mais para um lado. Bom, paraboloide elíptico. Repararam que eu peguei os 4 casos onde eu tenho termos quadráticos, que é isso que eu quero que fique na cabeça. Sempre com um do lado direito, são as 3 possibilidades aqui. Aqui eu estou pegando 3 termos quadráticos, tá? E aí só faz sentido, né, gente? Não faria sentido colocar os 3 termos quadráticos somados, faria? Não. Não daria superfície nenhuma, né? Valores maiores ou iguais a 0. Se anulando, então aqui a única situação que a gente pode realmente separar é de um termo, tá? Por exemplo, um quadrático estar de um lado e os outros 2 somados do outro. É a única possibilidade, tá? Bom,
Então, está esgotado, né? As possibilidades com termos quadráticos aí, para a gente, né, listar todas as quádricas. Agora, a gente vai pegar as duas situações que estão faltando, que seria um termo linear e os outros quadráticos. Então, essa aqui é a primeira. Por que o nome paraboloide elíptico, gente? Faz Z constante aqui. Se eu faço Z constante, 1, 2, tá? 5, o que a gente está encontrando? A gente está encontrando elipses. Então, ela é formada com elipses. Tá? Só faz sentido pegar Z, tá? Maior ou igual a zero, já que esse número aqui do lado direito vai ser sempre maior ou igual a zero. Quando a gente pega Z igual a zero, dois valores maiores ou iguais a zero somados, para darem zero, tem que ser nulos também. Então, a gente começa com ponto e a superfície vai estar sempre, né, acima do plano XY. E essas elipses, tá? Elas estão apoiadas aonde? Faz um deles nulo, tá? Por exemplo, y igual a zero, a gente encontra uma parábola, tá? Então, é uma parábola com elipses, um paraboloide elíptico. Como sempre, quando A for B, a gente vai ter círculos, tá? No caso particular de elipse. Então, vai ser uma superfície de revolução. E, finalmente, a mais bonita, tá? Se sobrar tempo na quarta-feira que vem, eu gostaria de fazer novamente o processo que o Daniel fez, que estão nas notas, que eu acho que é belíssimo, porque eles não fizeram todas as seções possíveis, e acho que quando a gente faz todas as seções possíveis, maravilhoso. É uma superfície que o nome já diz, vai ter parábola e vai ter hipérbole, tá? Então, olha lá. Por quê? Faz Z constante aqui, gente. Faz Z igual a 1. O que eu estou encontrando aqui? Uma hipérbole, tá? Agora, faz, por exemplo, x igual a 0. Z igual a y2 é o quê? Parábola. Então, vão ser parábolas, tá? Hipérboles, paraboloide hiperbólico, tá? Conhecida também como célula, porque o formato dela é exatamente como uma célula de montaria, tá? Se vocês quiserem, né? Vamos ver primeiro as quádricas que eu acabei de montar, tá, gente? O importante é que a gente tem as posições dos eixos. Em todos esses que eu escrevi na forma padrão, o eixo Z, ele está sendo, assim, alguma coisa ao redor, quer dizer, está dentro da superfície, digamos assim, tá? Bom, olha lá as figuras. O elipsoide, tá, gente? O hiperboloide de uma folha, que a gente já apresentou. Reparem, né, que naquele formato a gente está com... Aqui, o hiperboloide de duas cores, que a gente já falou. Aqui um cone, né? O cone, ele sempre tem duas folhas, tá, gente? Tem esse vértice aí, né? O cone é um cone completo, as duas retas ali. Aqui as duas retas, né? Aqui o paraboloide, tá? Que tá para cima, né? Aqui naquele formato que a gente escreveu, tá, gente? E aqui a nossa célula de montaria, né? O paraboloide hiperbólico, tá? Uma curiosidade aqui, né, já que moramos no Rio de Janeiro, da próxima vez que vocês forem para o Fundão ou passarem ali, tá? Querem ir para a Zona Sul, não sei, dependendo do caminho de vocês, tá? Quem estiver passando pela linha vermelha, tá? Ali perto de São Cristóvão, tem um pavilhão de São Cristóvão, tá? Que, infelizmente, vocês têm que fazer agora um exercício de abstração, tá? Mas o pavilhão de São Cristóvão, o teto, não tem mais teto, tá? Pegou fogo há muitos, muitos anos atrás e eles resolveram, então, reinaugurar sem o teto. Mas o teto é um paraboloide hiperbólico. Tá? Com um pouco de imaginação, vocês conseguem imaginar. O pavilhão de São Cristóvão está aqui, ele tem dois lugares ali nos extremos, tá? Um extremo até bem próximo à linha vermelha, onde são os shows do pavilhão de São Cristóvão, os shows de forró. E vocês vão reparar que o muro cercando o pavilhão, ele não é um cilindro, ou seja, o muro não acaba a uma certa altura, a figura não é cilíndrica, tá? Um cilindro circular reto. O muro, né, ele sobe e desce. Por que ele sobe e desce? Porque essa superfície aqui, né, que é o paraboloide hiperbólico, ela pode ser
facilmente montada, tá? Com palitinhos. Ou seja, dependendo de onde você apoiar, tá? Você com palitinhos e também, tá? No caso de, né, de uma construção, você faz com fios de aço e depois põe em concreto. Tá? E aí dá essa ideia. É óbvio que ele não vai ser tão, né, tão inclinado para cima, porque você pode escolher que parábola colocar. Então, a parábola lá é uma parábola aberta, assim, e tem na outra direção perpendicular uma para baixo. Tá? Façam aí. Outra coisa, né, quando nós voltarmos ao fundão novamente, tem um museu, por exemplo, no CT, o Museu lá da Engenharia, tá? Ali na Politécnica, no bloco A, que tem várias dessas figuras, tá? Aliás, eu vou botar na aula que vem a figura com arame, tá? Ou seja, dá para fazer paraboloides hiperbólicos com linha, tá? Com um modelo que a gente tenha com alfinetinhos e linhas, cordas, tá? E fica o formato. Outra superfície é o hiperboloide de uma folha também. Dá para fazer com retas, tá? É só colocar as retas assim. Bom, curiosidades à parte, o que a gente quer fazer agora? Um monte de esboço, tá? E a brincadeira que eu vou fazer, eu não vou pegar nenhum na forma padrão, porque eu estou imaginando que eu já estou bombando com superfícies, tá? E a gente vai ver, então, outras superfícies fazendo outras brincadeiras. Como? Primeiro, eu sugeri aqui, vou trocar eixos, ou seja, vou trocar a posição daquelas superfícies que já estão na cabeça da gente. Qual é o exemplo, gente? Olha lá, peguei a superfície que tem equação x, sobe. X igual a Z2 sobre 4 mais Y2. O que a gente vai olhar quando a gente, né, olha para essa equação? Um termo é linear e os outros dois são quadráticos. Tinha só duas superfícies, não era, gente, com essa caracterização? Mas os dois sinais aqui são positivos. Então, qual que a gente está trabalhando? Paraboloide. Tá? Digamos que eu não tenha muito isso ainda na cabeça. Faz os valores constantes ou nulos. Faz aqui. Z igual a zero. Eu estou em que plano, gente? Plano XY, né? Vai dar x igual a y2. Eu sei desenhar essa parábola no plano XY. Se eu faço y igual a zero, tá? Eu estou onde? No plano XZ. É o que sobrou, tá? E aí eu tenho x igual a Z2 sobre 4. Sei fazer uma parábola. Tá certo, gente? Quando eu faço x constante, eu encontro o quê, gente? Elipses. Então, vai ser o quê, gente? Um paraboloide elíptico ao redor do eixo x. Por que ao redor do eixo x? Se o eixo x está na minha direção, que é como eu costumo fazer, os cortes agora das elipses vão ser x constantes, vão ser nessa direção. Então, o eixo que vai estar dentro desse paraboloide é o eixo x. Viram? Eu troquei a posição daquelas formas básicas que eu tinha antes. Tá? Como é que vai ficar a figura, gente? A figura está aqui. Tá? Estão reparando aqui que ele não é de revolução. Olha só, temos elipse, estão vendo, gente? Não é... Quer dizer, é lógico que aqui você poderia dizer que teve uma perspectiva, ou seja, de qualquer forma, na mão é complicado, né? A gente vê que é uma elipse ou um círculo. Mas, como a gente só está interessado em esboços, na realidade, esse não será o nosso problema. Tudo bem, gente? Que lindo, então, nossa primeira superfície em paraboloide elíptico, onde eu mudei o eixo. Bom, vamos ver outro exemplo trocando eixos. Lá, vamos tentar reconhecer agora, gente, como é que vai ficar. Eu tenho uma equação, olha lá, está sendo dado de graça, né, para vocês. Tem já um 1 do lado direito, termo quadrático, termo quadrático, termo quadrático. 3 termos quadráticos. Vamos olhar para os sinais. Positivo, negativo, negativo. Qual era a classificação mesmo, gente? Vai ser um hiperboloide de quantas folhas? 2, porque tem 2 sinais menos. Tá? Então, de cara, já vai ser um hiperboloide. Tá? O hiperboloide vai estar cortando que eixo, gente? Era o mesmo problema quando a gente desenhava hipérboles no plano, tá? A hipérbole só corta um eixo, aqui só vai cortar esse hiperboloide. As hipérboles que montam esse hiperboloide aqui só vão cortar um eixo. Só faz sentido
botar zero aqui, o quê, gente? x0 e z0, concordam? Tá? Que aí eu vou ter a equação y² igual a 1. E eu sei resolver que y é mais ou menos 1. Tá? Aqui. Inclusive, a resposta está errada aqui, tá, gente? Eu escrevi o texto porque eu acho que eu fui brincando, modificando tanto. Então, vai ser um hiperboloide elíptico, vai ser de 2 folhas, ao redor do eixo y, cortando o eixo y aqui, tá? Nos pontos aqui é 1, tá, gente? E aqui é menos 1, tá certo? Então, até o desenho ali, olha lá, eixo X, eu estou sempre tentando colocar os eixos de forma, tá? O X apontando aqui para fora, o Y e o Z. Gente, por favor, aqui é 1 e aqui é menos 1, tá? Eu olhei ali o 3 rapidinho e fui fazendo, tá? Escrevendo, mas não é raiz de 3. Uma observação, tá, que eu falei aqui. Às vezes, quando vocês nos exercícios querem fazer esboço de alguma superfície, para ver que superfície é essa, não é interessante colocar os eixos como eu estou colocando, x, y e z. A gente, né, muda a posição dos eixos. A gente tem esse direito a modificar a posição dos eixos. Por exemplo, começar com y aqui, nessa direção. Tá? Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que a ordem tem que ser mantida. Por quê? Quando a gente escolhe x, y e z, tá? Tem uma regra aqui, x, y, o z está apontado para cima. Era aquela regra da mão direita quando a gente introduz produto vetorial. Tá? Então, se eu colocar o y aqui, vai ser z e depois x. A gente tem que seguir essa ordem do x, y, z. Tá? Nesse formato. Senão, a escolha dos eixos estará errada. Tudo bem? Bom, troquei os eixos, agora eu estou brincando de fazer restrições, tá, gente? Fazer restrições, tem gente escrevendo no chat, eu só leio o chat no final, tá, gente? Porque eu não consigo ter acesso aqui, pelo menos o meu tico e teco não tenho acesso, tá? O que significa fazer restrições? Olha lá. Cheguei para vocês e peço, desenhe essa superfície. Bom, primeira coisa que a gente entende é que a gente não tem uma superfície quádrica com esse formato lá na tabela da gente, com um formato similar, tá? Na realidade, por quê? Porque, na realidade, aqui está sendo contabilizado um pedaço de alguma superfície que já estava sendo tratada lá no nosso, né, na nossa tabela. Bom, para tornar essa equação uma equação parecida com um daqueles formatos, o que a gente vai fazer? A gente vai elevar ao quadrado dos dois lados, tá, gente? Que é essa raiz aqui que nos incomoda, vai desaparecer. Ótimo. Só que tem que tomar cuidado. Qual é o cuidado, gente? Quando eu elevo dos dois lados, vai ficar o quê? Z ao quadrado igual a y ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4, perfeito. Mas não é só isso, tá? Eu tenho que acrescentar mais uma condição de que z é maior ou igual a 0, tá? Por quê, gente? Se eu só escrever essa primeira, né, essa primeira equação, tá? Eu vou permitir que z seja positivo ou negativo, ou seja, digamos que eu tivesse a equação z ao quadrado y2 mais x2 sobre 4. E eu pergunto assim, quanto vale z? Vocês iam dizer logo, mais ou menos raiz de y2 mais x2 sobre 4. Correto? Então, essa equação da esquerda é equivalente a essa primeira equação, que eu elevei ao quadrado, mais a condição de z ser maior ou igual a 0. Tá? Que é o que está acontecendo aqui. Bom, o que Senhora, é mas isso? por que teria que botar essa condição de z maior ou igual a 0? Eu digo que z é raiz de 9, tá? Então, você vai dizer, então z é 3, né? Dizer que z é 3 é a mesma coisa que dizer que z ao quadrado é 9? Não. Quando você vai resolver a equação z ao quadrado igual a 9, você vai dizer, tem duas soluções, z igual a 3 ou z igual a menos 3. Correto? Então, essa equação aqui não é a mesma da esquerda. Para elas serem equivalentes, eu tenho que acrescentar a condição de que z é maior ou igual a 0. Então, esse é um cuidado super importante. Tudo bem?
Legal. Então, essa equação aqui é de quem, gente? 3 termos quadráticos. Tem um aqui? Não. Era o quê, gente? Um cone, lá na nossa tabela. Vai ser o cone completo, aquele cone lá com 2 pedaços? Não. Vai ser um cone só quando z maior ou igual que 0, ou seja, a metade superior do cone. Tá? Então, vai ser a metade, que é o z maior ou igual que 0, de um cone elíptico, vai ser ao redor do eixo z, exatamente a equação que a gente escreveu lá naquela forma básica, tá? Converte-se, né, no ponto 0, passando pela origem. Como é que fica a carinha dele? Olha lá, fica essa carinha aqui. Tudo bem? Maior, só a parte de cima, tá? Que, quando a gente fizer estudo de funções de 2 variáveis, é o que vai estar sendo importante para a gente. Tá, gente? O cone completo nunca vai poder ser visto como gráfico de uma função de 2 variáveis. Então, a gente tem que sempre escolher uma porção, positiva ou negativa, tá? Tudo bem? Então, mais um exemplo fazendo restrições. Olha lá, dei uma complicada aqui, né? Senão a gente não está exercitando. Eu quero fazer o desenho da superfície que é z igual a raiz de x2 mais y2 menos 1. Tá? E eu ainda pus uma condição. Se x2 mais y2, essa soma aqui, estiver variando entre 1 e 9. Bom, vamos olhar um pouquinho mais de forma crítica. Primeiro, essa condição aqui parece estranha, né? Não sei. O que acontece quando x2 mais y2 dá 1, gente? É exatamente igual a 1. Aqui ficaria 1, menos 1, z estaria valendo 0. O que acontece quando x2 mais y2 estiver valendo 9? Aqui vai ficar 9 menos 1, o z valeria raiz de 8. Então, reparem que quando eu coloco essa condição aqui sobre a soma dos quadrados de x e y, na realidade, eu poderia estar escrevendo que eu quero essa superfície com essa equação, aonde o z estaria variando de 0 até raiz de 8. Tá? Talvez seja mais simples, né, da gente visualizar. Bom, gostamos da forma como está escrita a equação dessa superfície? Não, detestável, porque tem uma raiz quadrada, não tem nenhuma raiz quadrada lá nas nossas formas básicas de quádricas. Então, o que a gente vai fazer? Cara, a mesma coisa que a gente fez antes, tá? A gente vai elevar o quadrado dos 2 lados para ficar em algum formato que a gente consiga, né, reconhecer. Oba, essa é a superfície. Tá? Então, vai ficar aqui z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. E, olha lá, a mesma condição que a gente agora já incorporou no nosso raciocínio, e z maior ou igual que 0. Tá? Ou seja, a equação da esquerda é equivalente a essas 2 condições da direita. Bom, será que já está no formato que a gente gosta? Ainda não, gente. Por quê? Termo quadrático, termo quadrático, termo quadrático. Tem um, né? Ou seja, tem uma constante, né? Que a gente sempre pode tornar 1, se a equação fosse muito complicada. Só que o 1 tem que sempre estar isolado de um lado positivo, não era, gente? Isso, tá? Então, eu vou passar esse menos 1 para a esquerda e esse z ao quadrado para a direita, que vem como sinal de menos. E a gente vai ficar com o quê? Olha lá. Eu fiquei com x2 mais y2, passou para lá, menos z2, igual a 1. Reconhecemos agora que superfície é essa? Reconhecemos por quê, gente? Olha lá. 1 do lado direito, 3 termos quadráticos, só um sinal de menos. Dava o quê? Hiperboloide. Só que eu tenho a condição de uma folha, né? E esse é de revolução também, porque olha lá, não tem A e B diferenças aqui embaixo, tá? E z maior ou igual que 0 nos dá o quê? Só a metade, a parte de cima, tá, gente? Do hiperboloide. Tá certo? Então, como é que vai ficar a figura? Ah, sim, depois eu escrevi o que eu falei antes, na realidade. Professora, Diga. a senhora se importa de repetir de novo por que é de revolução? Porque, olha lá, tem 3 embaixo do x2, tem 5 embaixo do y2, não tem nenhuma constante. É tudo igual, 1, 1 e 1. Então, é de revolução.
Ah, sim, entendi. Tá? Obrigada. Se eu faço, por exemplo, faz i igual a zero aqui, vai dar x2 mais y2 igual a 1, equação de um círculo. Tá? Ou seja, a elipse é só quando tem constantes diferentes, né, nos termos que estão formando, né, as superfícies, tá? Que estão apoiando, né, as hipérboles. Bom, aqui eu só coloquei o que eu já tinha dito, tá, gente, antes. Substituir nos extremos e ver que o z vai variar só de 0 até raiz de 8. E, ó, olha lá o desenho, que é exatamente o desenho que a gente tinha antes, que é o eixo z, né, dentro do hiperboloide, só que aqui é uma restrição. É só a metade desse hiperboloide de uma folha. Né? Eixo x, y, z, tá? E ele para aqui exatamente aonde? Em raiz de 8. Tá? O desenho, de 0 até raiz de 8. Professora, Diga. esse 1 menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, ele só entra na condição na hora de fazer o gráfico? Só entra Primeiro a gente tem que ver que superfície é essa, para depois a gente cortar, né? Pegar só o pedacinho que está nos interessando. Equivalente ao caso, por exemplo, curvas. Façam curva com a equação y igual a x2. Uma parábola. Primeira coisa que a gente vê assim, oba, uma parábola, tá? Aí depois você diz, x varia entre menos 1 e 1. Você vai pegar a parábola toda? Não, você vai pegar só um arco da parábola. É a mesma coisa aqui, tá? Eu não estou pegando a superfície inteira, eu estou pegando só uma porção, uma seção dessa superfície. Correto? Professora, pode repetir por que é só metade? Metade, porque eu tinha a condição de z maior ou igual que zero. Então, é só a parte acima, tá? Para z positivo. Ah, tá. Tá? Mais do que isso, a gente viu também que com essa condição, o z variava o quê? De 0 até raiz de 8. Então, não é só metade. A gente ainda fez uma restrição maior, né? Que a metade apareceu aqui quando a gente estava analisando separadamente o quê? Só essa equação, para ver em que caso, como a gente classificaria dentro daquelas quádruplas, correto? Mas não, melhor do que isso. A gente, quando olha para essa condição do lado direito, a gente vê que z só está variando de 0 até raiz de 8, ou seja, não é só metade, é realmente uma porçãozinha só, acabou aqui, tá? Porque muitas das figuras que a gente só faz uma porção e a gente imagina que ela continuaria, né? Não, aqui não. Parou mesmo aqui. Altura z igual a raiz de 8. Tudo bem? Então, vamos ver agora qual será. Agora o que a gente quer? A gente vai fazer um deslocamento da superfície quádrica, tá? Legal. O que a gente vai fazer? Bom, vamos primeiro tentar reconhecer, né? Que superfície a gente está trabalhando. Legal. Olha só. Termo quadrático em x, termo quadrático em y, termo quadrático em z. É isso que a gente vai olhar sempre primeiro. 1 do lado direito. Quando eu tenho 1, a gente sabe que a gente pode ter 3 situações. Termo quadrático positivo, termo quadrático positivo, termo quadrático positivo. Qual era a situação? A gente está com um elipsoide. Correto? Bom, mas é óbvio que, como aparecem termos lineares em x e em y, esse elipsoide não vai estar com o centro bonitão, como sempre. Tá? Naquela minha equação básica. A equação básica, o centro de todas as figuras que eu fiz, está mais ou menos na origem. Aqui eu vou estar deslocando esse desenho do elipsoide e eu preciso ver qual vai ser o centro agora. Como? Gente, já tinha aparecido na semana passada, né, na aula síncrona, inclusive, tá? Situações onde a gente tem que completar quadrado. Tá? Eu vi x2 menos 2x. O que dá vontade de colocar aqui, gente? Mais 1, não é? Para ficar um quadrado perfeito. Cara, eu tenho y2 mais 4y. Não é à vontade. 4y é 2 vezes 2y. Tá? Então, é y mais 2 ao quadrado. Então, preciso de mais 4. Tá? Quem não lembra como completar quadrado, faz uns exercícios de completar quadrado lá do ladinho, tá? Para treinar. Bom, então, o que eu fiz? Completei quadrados. Olha lá. x2 menos 2x. Para ter um quadrado perfeito, eu sei que falta mais 1 aqui, tá? E aí eu tiro o menos 1 rápido, tá, gente? Eu adoro fazer desse modo, porque aí eu não esqueço e eu não alterei minha expressão. Y ao quadrado, mais 4y. O que falta aqui para ficar um quadrado perfeito? Mais 4. Aí eu tiro 4 rapidinho.
tá? Z2 está lá na boa, dividido por 4, sem problemas, tá? Igual a 1. E aí eu vou passar esse menos 1, menos 4, que é menos 5, para o outro lado, vai ficar 6. E aqui a gente tem o quadrado perfeito, x menos 1 ao quadrado. Aqui a gente tem o quadrado perfeito, y mais 2 ao quadrado, tá? Legal. E eu vou querer escrever, tá, gente, naquele formato que a gente ficou acostumado, tá? Como é que tinha sido o formato geral que a gente escreveu o elipsoide? A gente sempre gosta de ter um desse lado, não é isso? Então, vamos dividir por 6 para ter 1, tá? E aí a gente vai ficar com x menos 1 ao quadrado sobre 6, mais y mais 2 ao quadrado sobre 6, mais E2 sobre 24 igual a 1. Olha lá, isso é um elipsoide. Ele está deslocado. O que significa, gente? O centro do desenho, dessa figura da bola de futebol americano, ela vai ficar, na realidade, concentra onde? Quando que esse termo se anula? Em x igual a 1, em y igual a menos 2 e em z igual a 0. Então, essas são as coordenadas do centro desse elipsoide. Centro no ponto 1, menos 2, 0. Tá? Legal. Olha lá o desenho lindo. Então, reconhecendo que ele foi deslocado, gente, reparem, olha só que interessante. Quer dizer, o centro está onde? Em x igual a 1. Olha lá, o eixo x está aqui. Então, seria 1, mais ou menos aqui. Menos 2 é o y. Então, eu vou estar aqui na parte negativa do y. Então, menos 2. Estão vendo aqui? E a terceira coordenada aqui do centro é 0. Ou seja, o centro vai estar no plano xy. Tá aqui, no plano xy. Então, está aqui o centro desse elipsoide. Tá? Reparem que quando a gente fizer esse termo aqui, né, nulo, não sei o quê, a gente vai andar raiz de 6 ou raiz de 24. Como esse 24 aqui é maior, né, ele ficou assim, né, mais comprido na vertical, tá certo, gente? E aqui, como eu vou andar do centro até a extremidade, raiz de 6, e essa distância para o centro é 2, e raiz de 6 é maior do que 2, tá? Vocês reparem aqui que ele passa um pouquinho para o y positivo, tá? Então, essa é a nossa bola de futebol americano, tá? Deslocada. Vamos incrementar? Aqui houve um erro, não era para aparecer a figura logo de cara, tá, gente? Teve um errinho aí na hora de montar os slides. Bom, vocês já sabem a resposta, né? Então, vamos colocar aqui. Tá? Agora, eu quis misturar. Eu quis fazer restrição e eu quis deslocar, tá? Então, como é que a gente está deslocando? Bom, vamos tentar imaginar. Esquece esse 2 e esse sinal de menos, tá, gente? Eu estou revisitando um exercício que eu acabei de fazer ainda há pouco, tá? Se eu tivesse z igual a raiz de x2 mais y2, olha lá, posso voltar. Vamos lá. É uma coisa com essa carinha aqui, correto, gente? Esquece aqui o 4. Olha lá, z igual a y2 mais x2 seria o quê? Um cone, só a parte superior. Eu já estou usando, tá, gente? Já estou ficando expert nos exercícios e já estou começando a montar as minhas figuras, tá? Isso é super importante para vocês fazerem um curso de cálculo 3, assim, com a cabeça bombando. Então, se não tivesse esse 2 e esse menos, seria só a parte superior de um cone, lembram? Do exercício anterior. Cara, mas tem um sinal de menos. Se eu ponho um sinal de menos aqui, então eu pego aquele desenho e faço o quê? Converte na origem. Vai ser a parte inferior do cone. Mas eu estou somando 2. Então, a gente vai ficar esse cone e vai somar 2 na direção de Z. Levantei. Então, vai ser a metade inferior de um cone, mas o vértice não está na origem, ele vai estar nesse ponto aqui, que tem coordenadas x0, y0, z igual a 2. Tá? Estão vendo que a gente começa a sofisticar os exercícios, tá? E a gente começa, então, a juntar e misturar todas as ideias. Tudo bem? O que vocês têm que fazer agora? Praticar, tá, gente? Fazer muito exercício, começar a reconhecer, tá? É isso que é importante. Mas eu vou aproveitar, né, essa habilidade que a gente está tendo de reconhecer superfícies
e passar para o próximo assunto, porque a gente vai continuar fazendo um monte de exercício legal, tá? Que assunto é esse, gente? Já apareceu na aula, né, síncrona de quarta-feira, tá? E já apareceu nas notas de aula também desse tópico, as notas de aula lá do professor Nuno, tá? E equipe, que já tinha sido colocada lá pelo Daniel, tá? Nesse tópico. Bom, olha lá. Olha a pergunta que eu faço. Se uma curva espacial ela é obtida como interseção de duas superfícies, S1 e S2, como parametrizá-la? Tá? Bom, esse assunto é legal porque eu acabei de aprender a fazer um monte de superfícies, então eu vou misturá-las agora, tá? Nos desenhos. E o procedimento, eu tinha prometido na quarta-feira, será a nossa receita de bolo de como parametrizar uma curva espacial, tá? Então, qual vai ser essa receita de bolo? Eu não sei parametrizar, sem olhar para uma curva espacial, tá? Eu faço aqui, gente, ó. Meu Deus, uma curva espacial. Cara, eu olho para essa curva espacial e digo assim, gente, é óbvio, a parametrização é tal? É lógico que não. No fundo, o que a gente domina é o plano. A gente sabe muito bem parametrizar curvas planas. Então, a primeira ideia vai ser, tá? Pegar essa curva plana e projetá-la, tá? Em algum plano coordenado, que são os planos que a gente conhece, o x, y, yz e xz, tá? Isso pelo menos como eu estou visualizando, tá, gente? Os planos coordenados. E vendo essa projeção, a gente vai parametrizar essa curva, uma curva plana, a gente, tá? Reparem que as superfícies que a gente tem trabalhado, elas foram montadas usando cônicas, na realidade, no espaço, tá? Então, essas projeções vão ser, na maioria das vezes, cônicas. Então, a gente sabe parametrizar, sem problemas. A gente vai lá e parametriza a projeção. E aí ficou faltando o quê, gente? Se eu, por exemplo, projetei no plano XY, eu vou perguntar, e a coordenada Z? Porque a curva está lá, só a projeção. Agora tem que levantar essa curva. Como é que levanta? Como é que volta da projeção? Tá? Bom, a gente vai achar a expressão da coordenada que vai estar faltando, tá? Em função de quê? Em função da parametrização, ou seja, do parâmetro que a gente trabalhou antes, tá? E a gente vai usar o quê? A gente vai usar a parametrização que a gente tinha antes e as equações das superfícies, onde a gente sabe que essa curva está contida. E aí a gente vai e completa a parametrização. Bom, parece que esse método aqui está muito abstrato, então vamos ver nos exercícios, né? Como é que a gente faz. Na realidade, foi o método que a gente usou para obter a parametrização da hélice, tá, gente? Lá na minha aula, correto? E estava nos exercícios. Por quê? A hélice quando a gente projeta uma hélice, a gente tem um círculo. E aí depois a gente faz o círculo subir numa certa velocidade obtendo a hélice, tá? Olha lá, gente. Primeiro exemplo. Os exemplos vão ficar bonitinhos, tá? Vocês vão gostar. Pego duas superfícies. Vamos ver aqui. A primeira, S1 é x2 mais y2 mais z2 igual a 4. E a segunda é z igual a 1. Tá? Parametrize a curva espacial, que é, né, a interseção delas. Bom, eu acho que nos primeiros exercícios, tá? Seria interessante a gente tentar visualizar, tá? O que está rolando, né? Em termos de superfícies e visualizar essa curva. Isso é obrigatório em qualquer exercício que a gente tenha que parametrizar uma curva de interseção de superfícies? Não. Mas vamos aproveitar que a gente vai estar fazendo exercícios. Bom, primeiro, que superfície é essa, gente? 3 termos quadráticos, uma constante desse lado, tá? Olha lá, A, B e C, se eu for dividir por 4, para ter um do lado direito, vai ficar 4 em todas. 3 termos quadráticos de mesmo sinal davam um elipsoide, mas como eles estão todos divididos pela mesma constante, eu estou, na realidade, com uma esfera, centrada na origem de raio 2. Então, tem a S1 essa esfera, tá? Z igual a 1. Caraca, muito fácil, é um plano. É um plano paralelo ao plano Z igual a 0,
Tá? Foi visto na aula passada, lembram que eu fiz vários exemplos de planos paralelos a planos coordenados? Então, z igual a 1 vai ser um plano, x e y estão livres, só z é 1, então um plano paralelo ao plano x e y. Está aqui, meu desenho. Tá? Estou sempre colocando aqui, na realidade, o eixo x é vermelho e o x é vermelho e y, eu esqueci de dar uma girada, tá, gente? Mas como é plano ali, não tem problema. Bom, eu vou cortar. Conseguiram imaginar? Peguem uma laranja, saindo da aula, peguem uma laranja, que é uma esfera, tá? E a esfera tem raio 2, não é isso? Então, pega a altura 1 aqui, não pega o equador, o meio lá da laranja, não. Pega o meio do caminho até o Polo Norte, o equador da laranja, e cortem, tá? Façam um corte, que é justamente passar o plano z igual a 1. Legal? E aí vocês vão encontrar exatamente uma figura desse tipo, concordam? Super fácil de visualizar. A minha curva C é essa curva, vamos ver um pouquinho maior, olha lá, tá? Essa é a curva C que a gente está procurando parametrizar. É uma curva no espaço? É. Vocês vão dizer, não, Mônica, é uma curva plana. É uma curva contida no plano z igual a 1, mas ela não está no plano XY, ela tem uma coordenada Z, tá? Diferente de zero. Tudo bem? Bom, peguei um exemplo fácil de manipular, né, como primeiro exemplo da gente. Beleza, gente. Qual era o primeiro passo da nossa receita de bolo? Escolhe um plano para a gente projetar essa curva, que é a interseção de duas superfícies. Ótimo. Faria sentido, olha lá, o meu plano YZ é meu plano do quadro, tá? Do slide, tá, gente? Faria sentido projetar no plano YZ? Cara, não, né? Vai dar o quê? Vai dar um segmento, concordam, gente? Se eu colocasse uma luz aqui em frente às slides e colocasse nessa figura, ia dar um segmento de reta. De que vai me interessar esse segmento de reta? Nada. Péssimo. Qual parece ser, então, o plano mais interessante para a gente projetar essa curva? Plano XY, concordam, gente? Estão vendo aqui? Põe uma luz aqui, né? Vê a projeção, quem é de engenharia civil é ótimo, né? Está projetando o tempo todo, tá, gente? E a gente tem o quê? A gente até sabe que a gente vai ter o quê? Um círculo também, concordam, gente? Aqui, tá? Legal. Então, vamos começar. Escolhendo o plano coordenado XY, que tem a equação z igual a 0, para projetar a curva C. Então, tenho que... Eu já visualizei aqui que vai dar um círculo aqui no plano XY. Para a gente identificar que círculo é esse, em termos matemáticos, tá, gente? A gente precisa agora obter uma equação só envolvendo x e y, porque eu estou no plano XY. E como é que eu faço trabalhando com essas duas equações para ter só uma equação envolvendo x e y? Cara, eu jogo z igual a 1 nessa equação aqui e eu vou ter agora uma equação só com, né, x e y. Foi isso que eu fiz aqui. A gente vai substituir z igual a 1 nessa equação da esfera, tá? Aí vai ficar x2 mais y2 mais 1 igual a 4. Passo 1 para o outro lado, vai ficar 3. Tá? Então, eu acabei de encontrar o que eu estou aqui colocando como uma projeção da curva C sobre o plano XY. E deu o que, gente? Um círculo. Um círculo centrado na origem de raio, raiz de 3. E o meu segundo passo qual era, gente? Primeiro escolhe o plano e projeta. Agora, parametriza, acha as equações paramétricas dessa projeção. Pô, moleza, né, gente? Curvas, semana passada, estou sabendo parametrizar tudo que encontro pela minha frente, tá? X eu posso chamar de raiz de 3 cosseno T, Y, raiz de 3 seno T, tá? T varia de 0 até 2π. A variação do parâmetro, tá, gente? É super importante aqui nesse caso, porque eu estou dizendo qual é o trecho da curva que eu estou querendo pegar, tá? E faltou o quê, gente? Eu já tenho x e y, mas temos a coordenada z. Bom, mas a coordenada z, nesse caso, olha lá, ela é sempre 1. Então, z de t igual a 1, pela equação, né, da superfície 2.
E aí é só juntar tudo. Agora, a primeira coordenada, raiz de 3 cosseno, o y, raiz de 3 seno, e o z, 1. E t varia, então, de 0 até 2π. Essa parametrização daquela, né, quando eu cortei a laranja, daquele círculo que a gente está vendo na altura 1. Tá? O círculo, aliás, a gente acabou de encontrar, tem raio, raiz de 3. Tá? Aquele quando a gente corta a laranja. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Vamos incrementar aqui só para a gente fazer mais um. Professora, Diga. eu poderia, no caso, por exemplo, eu vi que aquela parametrização a senhora achou raiz de 3 seno t em y raiz de 3 cosseno t. Eu poderia, por exemplo, fazer uma parametrização onde fosse o contrário? Lógico, existem infinitas parametrizações, a gente sabe, tá? Se a gente trocasse aqui, né? Pusesse na posição x seno e na posição y cosseno, na aula, lembram? Na aula síncrona lá que eu gravei, que a gente vai modificar é o quê? O ponto inicial e o sentido que a gente vai estar fazendo o percurso desse ciclo, tá? Mas é outra parametrização, tá? Existem sempre infinitas parametrizações, correto? Não, vai fundo. Importante ter uma, tá? E essa é tão fácil de trabalhar quanto a que eu dei, né? Também. Em termos de cálculos, não complicaria. Essa daqui, a gente acaba usando mais porque ela é mais ou menos exatamente o círculo trigonométrico, tá, gente? O ponto, o sentido de percurso é o sentido trigonométrico, tá? A sua faria pelo sentido horário, por exemplo. Tá? Bom, segundo exemplo aí, para a gente estar terminando, né, os exemplos. Agora, tem muita figura, tá, gente, na realidade. Estou pegando duas superfícies. Vamos ver aqui. Uma superfície é y2 mais z2 igual a 1. E a outra superfície é x mais z igual a 4. E eu tenho uma curva aqui, né? É a interseção delas duas. Vamos tentar ver que figuras são essas, tá, gente? Haha! Primeira superfície, gente, a gente tem que ficar esperto. Aparece x nessa equação? Aqui? Não, só aparece y e z. Sempre que a gente olha para uma equação e a gente vê que tem um termo livre, tá? Uma variável livre, a gente reconhece que a gente está com um cilindro, correto? A direção livre vai ser a direção x, né? Que em geral eu ponho aqui para fora. E qual é a curva que está, né, gerando, está sendo repetida para gerar esse cilindro? y2 mais z2 igual a 1, no plano é a equação de um círculo centrado na origem de raio 1. Então, olha lá. A gente tem um cilindro circular reto, só que ele agora está na direção, o eixo que está dentro é o eixo x, tá? Ele está deitado porque é a variável livre, tá, gente? Legal. X mais z igual a 4. Termos lineares, aula passada. Equação de quê, gente? De um plano. Um plano também super fácil da gente fazer, porque vocês reparem aqui que o y está livre. Eu até brinquei na aula passada que às vezes um plano pode ser visualizado como um cilindro, né, sobre uma reta. Tá? Vai ser esse o caso. A gente faz aqui. Tá? Qual é a variável livre aqui, gente? É y, né, que é esse que está saindo para fora, aqui, tá? Esse verdinho. Então, a gente faz a reta, x mais z igual a 4, olha lá, passa por 4 aqui, passa por 4 aqui. Bom, fazemos a reta e repetimos a reta, para trás e para frente, aqui no meu desenho. Vamos juntar as duas figuras? Olha lá, juntando as duas figuras, a gente vai ter, né, o cilindro cortando, o plano cortando esse cilindro, tá? A gente sabe, né, que já deu para perceber que vai aparecer uma coisa, né, com cara de que uma elipse inclinada ali, concordam, gente? Vamos ver esse desenho melhor, um pouco aumentado, tá? Ficou com essa carinha aí. Essa é a minha curva C, tá? Que eu quero achar a parametrização. Bom, vamos lá seguir a nossa receita de bolo. Diga. Eu não entendi por que a curva x mais z igual a 4 ficou assim, dessa forma que está na figura. Qual é a equação geral de um plano? Lembrando lá da aula passada.
era uma constante vezes x, mais outra constante vezes y, mais outra constante vezes z, igual a uma constante. E uma equação linear, correto? Tudo que for equação linear é equação de um plano. Então, eu reconheço, eu só vejo termos lineares, é plano. Tá? Aqui, esse plano é até fácil de desenhar, por quê? Bom, se fosse um plano mais geral, a gente, né, faria os cortes ali, faria um triângulozinho, como eu fiz o desenho na aula passada, tá? Tem que rever minha aula passada para fazer o desenho. Mas aqui ele ficou fácil porque, gente, eu faço primeiro, primeiro vou para o meu plano y igual a 0, que é esse plano aqui, tá? x, z. Aqui, o plano. E aí, eu faço o quê? Faz x igual a 0, z igual a 4. É esse pontinho aqui, ó. Está cortando o eixo z. Faz z igual a 0, x igual a 4. É esse pontinho aqui, 4. Está cortando o eixo y. Então, eu tenho aqui uma reta. E aí, eu faço essa reta na direção y, na direção para trás. Porque o y aqui não aparece. Então, o y, tá? Como na formação de um cilindro, a gente pode pegar essa reta e fazer deslizar na direção de y para frente e para trás, obtendo o que a gente já imaginou que era um plano, porque era uma equação linear, tá? Que a gente já detectou. Entendi. Obrigada, professora. Aí ficou lindinha essa curva aqui. E primeira questão lá da gente. Aonde que eu vou projetar, gente? O que parece mais razoável para projetar? Por exemplo, dá para projetar no plano XY? Vamos usar a imaginação aí espacial de vocês? Se eu projeto, se eu ponho uma luz aqui em cima, tá, gente, do desenho. E eu projeto aqui, ó, o plano XY é esse, o eixo vermelho e verde. Quando eu projetar, vai dar um desenho que tem a origem no meio, gente? Não, não. Vai ficar deslocado, não vai? Cara, vai ficar meio complicado de trabalhar. O que será que é mais fácil a gente projetar aqui, hein, gente? Com certeza aqui vai ser mais fácil a gente projetar, porque olha só, a curva está no cilindro, né? Quando eu projeto nesse plano, que é o plano YZ, vai dar o quê, gente? O círculo. Justamente o círculo que tem essa equação daqui. Concordam? Porque a curva, imagina ali o cilindro deitado, eu tenho essa curva, imagina como se fosse um elástico, e aí a gente está projetando, vai projetar aqui, tá? No círculo. Então, esse era o objetivo desse exemplo, a gente projetar num plano que não fosse o XY, que acaba sendo na maioria dos exemplos que a gente acaba fazendo, tá? Mas vamos projetar diferente. Então, olha lá. Vamos escolher o plano YZ para projetar. Digamos que eu não tivesse visto essa figura linda, tá? Não sou boa em desenho, mas eu achei que era fácil projetar no YZ. Por quê? Porque eu já tenho uma equação aqui que está no YZ, tá? Então, tudo bem? Então, a gente escolhe o plano coordenado YZ, tá? E aí, por isso, porque como a curva já está no cilindro, projeta, vai estar no círculo, tá? A gente já encontrou a projeção. Tá? A projeção no círculo. Oba, de novo, círculo centrado na origem de raio 1, que beleza. A gente sabe parametrizar isso, só que cuidado, tá, gente? Eu estou aonde? No plano YZ. Então, eu tenho a equação y de t, que é cosseno de t, e z de t, que é seno de t, o t sempre variando de 0 até 2π, para a gente ter o círculo todo. O que está faltando na nossa técnica, na nossa receita de bolo? Eu já tenho quanto vale a y e z. Falta quanto vale x. X de t vale quanto? Vamos olhar para as equações das superfícies. Eu já até usei essa primeira equação, nessa projeção. X está aparecendo na equação da segunda, né, do plano. X é igual a 4 menos z. Pô, perfeito. Então, a coordenada x de t vai ser igual a 4 menos z de t, que eu acabei de calcular que é seno. Então, é 4 menos seno. Perfeito, é só juntar tudo agora, tá? O x é 4 menos seno, o y é cosseno e o z é seno. Fim, t variando de 0 até 2π, vou lá, parametrizamos. Professora. Linda primeiro,
Ladies first. Mas, professora, são duas superfícies, certo? Sendo que só na superfície 2 que aparece o X. Não, pode deixar lá nessa página mesmo que a senhora estava. Tudo bem. Nas equações paramétricas, eu posso parametrizar... aí, acho que eu não vou saber explicar minha dúvida Eu estou direito. parametrizando Porque uma eu tenho curva duas... plana. Eu estou parametrizando Sim, uma curva plana. Uhum. mas são duas superfícies. E aí a informação do X de T, a senhora pegou na superfície 2 e as outras parametrizações estão na superfície 1. Mas ela está ao mesmo tempo em uma e na outra. Ela satisfaz as duas equações. Tá. Porque ela era exatamente essa a minha dúvida. Exatamente. Como ela está na interseção, ela satisfaz a primeira e a segunda equação. Ou seja, se você tiver afim no final, pô, fiz o exercício, será que deu certo? Sabe? Tipo as prova dos 9, você pega essa parametrização lá no final e você, vou substituir na primeira equação para ver se dá certo. Se satisfaz. Oba, satisfaz, deu certo. Vou agora substituir na segunda. Oba, deu certo. Então, parece que eu acertei. Entendeu? Entendi. Para fazer a prova dos 9, porque ela está nas duas. Esse aqui é o grande lance. Entendi, professora, obrigada. Quem é que ia perguntar? Professora, nesse caso do X, ele seria 4 menos C no T, porque na equação o 4 está deslocado? Não, porque aqui é X igual a 4 menos Z. Porque a curva, as coordenadas X, Y e Z dessa curva estão tanto na superfície S1 como na superfície S2. Eu tenho que olhar para onde essa curva está. Tá? E na segunda equação diz que X, aliás, só aparece na segunda equação, né? O X é igual a 4 menos Z. Então, X de T, essa nova parametrização que a gente está inventando, vai ser 4 menos Z de T, aonde eu já tinha encontrado que Z de T era seno. Tá? Não tem nada de deslocado aqui, ou seja, eu não estou pensando no formato da... Eu aqui estou na álgebra, tá? Eu até esqueci meu desenho para trabalhar. Tudo bem? Eu posso fazer esse raciocínio sem ter feito aquele esboço. A gente está fazendo porque é legal e porque a gente está praticando superfícies também. Tudo bem? Professora, se tivesse x ao quadrado nessa superfície 1, aí ia ser tanto faz escolher o x, y ou como y, assim? z. Se eu tivesse aqui, aí eu ia ter outra superfície, aí ia ser completamente diferente, porque na hora de projetar eu ia ter que eliminar alguma coordenada, ou x ou y ou z. Quando eu projeto, tá, gente? Eu tenho uma curva só em x e y, ou só em x e z, ou só em y e z. Isso é o cuidado que você tem. É isso que significa projetar, tá? Então, cuidado. Aí, se tivesse com x ao quadrado, mais aí y ia ficar bem mais mais complicado. Vamos ver o próximo exemplo? Vai ter exemplos para você entender. Tem mais 2 exemplos aí para você entender quais possibilidades. Opa, vamos ver lá. Considere agora 2 superfícies. Vamos reconhecer que superfícies são essas. S1, Z, que é linear, x2, y2 somados. Um fator linear e 2 quadráticos tinha 2 possibilidades, mas tinha sempre parábola no meio, não é isso? Como os 2 aqui são positivos, a gente está com um paraboloide elíptico. Exatamente naquele formato, tá, gente? Mais ou menos parecido com o que a gente viu na nossa tabela. Então, como é que vai ficar a carinha? Um paraboloide voltado para cima, tá, gente? Tudo bem? Aí, com essa carinha. S2, Z igual a 12, menos X2, menos Y2. Agora é sacação, a gente começou a deslocar, tá, gente? A modificar e deslocar. Bom, se não tivesse esse 12 aqui, esquece esse 12, gente. Se tivesse Z igual, estou esquecendo isso aqui, tá? Apaguem lá da cabeça. Se fosse Z igual a X2 mais Y2, ia ser um paraboloide para cima, não ia? Que nem o outro, que nem esse aqui. Só que é menos X2 menos Y2. Então, na realidade, esse paraboloide está o quê, gente? Para baixo. Correto? Esse desenho aqui, só que para baixo. Mas eu somei 12. Quando eu somo 12, o que aconteceu? Eu levantei esse paraboloide para cima.
Olha lá o que eu estou encontrando, então, para S2. S1 está sendo esse paraboloide para cima e S2 está sendo esse paraboloide para baixo. Lindo, não ficou? Oi? E o vértice está aqui em 12, tá, gente? Aqui, 0, 0, 12. Já estão imaginando como é que vai ser cortar? Ou seja, como se eu tivesse uma coisa assim, uma outra coisa aqui, elas vão se encaixar e vai ter uma curva no meio. Olha lá que lindo desenho. A gente tem ideia, primeiro, de que vai dar uma coisa tipo um círculo, não é, gente? Inicialmente. E nisso é que é bom estar com GeoGebra, que eu nunca consigo fazer um desenho à altura, na realidade, em sala de aula. Olha lá, gente. Essa segunda superfície, aqui é de revolução, olha lá. O que está acompanhando x2 e y2 são iguais. Esse cara é de revolução. Mas esse primeiro paraboloide, ele realmente é elíptico. Então, ele não é bonitinho, redondo. Se os dois paraboloides fossem redondos, na hora de a gente ver a interseção, a gente vai ver um círculo aqui no espaço, tá? Mas como um é meio... É como se pega um copinho de plástico, tá? Tipo, aperta, tá? E tenta, né, fazer lá interseção com o outro, fica uma curva que sobe e desce. Um pouco maior, só que lindo que ficou o desenho. Não ficou, gente? Essa é a minha curva C, tá? Bom, fazer o desenho é mais complicado do que, na realidade, achar a interseção. Professora, porque eu não entendo como que a senhora escolhe essa escolha arbitrária de onde está essa curva C, porque... Não, C está em S1 e S2, ela está nas duas. Não, perdão, deixa eu reformular a pergunta. Aí o desenho, estou me baseando pela linha preta, certo? Tá aí como se fosse uma cobrinha, mas aí... Dificilmente você acharia esse desenho dessa curvinha preta, que é a interseção por conta própria, tá? Não se estressa com isso, tá? Eu não entendi. Faço. Em sala de aula, o que eu faço? Eu faço um desenho lá, ou seja, uma curva. Tem uma curva interseção que está nas duas. Eu faço até uma coisa que parece um círculo em aula, na realidade. Mas ela não é um círculo plano. Você está vendo que ela tem um ondulado lindo de morrer, não é? Você não sabe, né? Entendi, porque mas eu estava imaginando... Não, ninguém vai fazer, nem eu, nem você, mas a gente sabe, pelo exercício, que elas vão se cortar numa curva. Você está vendo que tem uma para baixo, uma para cima, tá? Então, elas vão se cortar numa curva. Não enxergarei essa curva celina, mas vamos aproveitar aqui. É a única vantagem do online, tá? Eu posso fazer o desenho antes e ele ficar maravilhoso, tá? Então, tá bom, professor, obrigada. Prazer estar no não presencial. Tudo bem, gente? Eu tenho que me divertir também, não é? Temos sempre que nos divertir. Bom, aonde que a gente vai projetar essa curva, gente? O que é natural? Onde é que eu vou projetar? Caraca, no plano XY, concordam comigo? Projeta no plano XY. Projetar no plano XY significa encontrar uma curva, tá, gente? Só tendo a variável x e y. Olhem para as duas equações que eu tenho aqui. Vou usar só uma? Não. Se eu só usar só uma, eu estou imaginando que eu estava projetando o quê? A elipse. Não é isso, tá? A curva está nas duas superfícies. Obter uma equação que só envolva x e y significa eliminar z, correto? Então, a gente vai igualar as duas equações. Então, a gente vai eliminar z. A gente vai igualar 2x2 mais 3y2 com 12 menos x2 menos y2. Tá? Isso vai dar uma continha, tá, gente? Super simples, façam depois. Eu deixo os slides lá, tá? No AVA, esses slides que a gente está vendo, você pode voltar só para os slides, não precisa ficar me ouvindo novamente. E a gente vai chegar nesse formato. Por que eu escrevi nesse formato, gente? Porque a gente aprendeu na semana passada como era uma parametrização natural para elipse. E era esse o formato, tá, que a gente usava. Então, a gente sempre volta para esse formato para já estar na cabeça a resposta do exercício. Oba! Sei achar as equações paramétricas para x de t, y de t. Olha lá. Como aqui x está de 4, 4 é 2 ao quadrado. Então, aqui vai aparecer 2, cosseno t. Aqui temos 3 no denominador, que é raiz de 3 ao quadrado, então vai ficar raiz de 3 seno t. Variação de t sempre de 0 até 2π para a gente obter a elipse inteira. O que está faltando, gente? Coordenada z, não é? O z de t. Aonde que aparece z?
Cara, ou na primeira ou na segunda equação. Eu achei mais fácil trabalhar com a segunda equação, tá? Sei lá, depende de vocês, vai dar o mesmo resultado, porque a curva está na primeira e na segunda. Então, eu usei que z é 12 menos x de t ao quadrado menos y de t ao quadrado. Faz a continha, fico nesse formato lindo. Resolvi arrumar o formato, tá? Para ficar mais simpático. E agora é só juntar tudo. Beleza, juntei tudo, tá? X, Y, Z, acabou. E só falta um exemplo para a gente terminar a aula. Vai ser o exemplo mais chato, tá? Como sempre, porque aí a gente termina assim, a gente está bombando. Professora. Diga, voltei. Ai, desculpa. Não, pode legal. voltar lá no exemplo, na figura de novo, por favor? Acho que é o slide anterior, isso. Mais uma vez, como é que eu sei que nesse caso a minha projeção vai ser no XY e não no XZ ou no YZ? Porque a assim, gente para mim sempre ficou tem muito confuso Não, saber olha onde que eu só. vou projetar. Não. É absolutamente natural, porque os parabolóides você sabe fazer, tá? Isso daí tem que saber fazer. Esse desenho maravilhoso da C, como de fato ela é, não espero de ninguém, nem de mim mesmo, tá? Mas saber que eu tinha um paraboloide para cima e um paraboloide deslocado para baixo, isso daí é natural. E quando eu vejo, olha aqui, gente, eu estou olhando ela aqui, a mesma coisa que você está vendo, eu estou vendo, tá? Se eu projetar no YZ, por exemplo, vai dar o quê? Vai dar um segmento ou uma coisa assim. Mas como é que eu vou reobter depois ela espacialmente? Entendeu? Quando eu projeto tanto no XZ ou como no YZ, tá? Como eu tenho, imagina só um círculo, se eu projetar aqui, nessa direção, eu vou obter um segmento. Eu não obtenho uma curva que está dando uma volta. Tá? Como é que eu vou reobter essa volta? Não vou. Tá? Então, a única possibilidade aqui, de fato, é projetar no plano XY, que aí eu tenho uma coisa que vai ser circular. Não sei como que ela é circular. Uma elipse, um círculo, até uma outra figura circular. Mas é o que faz sentido pelo desenho. Tá? Mas, professora, nessa projeção, quando a senhora fala, eu estou olhando aqui, esse aqui seria, por exemplo, uma luz que está em cima ou uma luz que está do lado e está projetando? Essa projeção, eu vou sempre pensar numa luz que está em cima. Se eu quero projetar no plano XY, se eu quiser projetar no plano YZ, olha aqui, YZ, eu tenho que botar minha luz aqui. Então, como é que para mim é confusa essa escolha de... Escolhe algebricamente. Se você não tem uma visualização boa, escolhe algebricamente. Olha para as duas equações. Tá? Dá para eliminar Z facilmente? Dá. Sim. Dá para eliminar X nessas duas equações e só tem uma equação em termos de Y e Z? Não, por causa do quadrado, né? Oi? Não, por causa do quadrado, né? Por causa do quadrado. E o quadrado é que está dando essa coisa circular, entendeu? Do tamanho da curva, geometricamente. Tá? Entendi. Ou seja, se você não tem uma boa visão espacial, tenta ir pelo algébrico. Tá? O que parece mais fácil de manipular. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, professora. A gente sempre tem as duas opções. Último exemplo. Tem duas superfícies, sempre, né, para ter uma curva espacial. Olha lá. Que superfície é a primeira, gente? Já apareceu uma coisa parecida na aula de hoje. X2 mais Y2 mais Z2 igual a 1. O que é isso, gente? Esfera centrada na origem e de raio 1. Tá lá, nossa esfera. Y mais I igual a 1. Já apareceu um exemplo com uma coisa parecida. Era o que, gente? Um plano, né? Aqui, a variável livre vai ser X. Olha lá. Fiz o meu plano. Olha lá, meu eixo X é o vermelho, está saindo para fora. Tá? E agora está passando por Y. Vamos ver os dois juntos? Reparem que eu só fiz o desenho, tá? Eu vou até botar maior aqui. Só da parte superior da esfera. Por quê? O plano vai estar cortando aqui em Z igual a 1 e aqui em Y igual a 1. Esse pontinho aqui, tá? Com coordenada Y1 e aqui
com coordenada z igual a 1. Então, na realidade, eu não preciso da esfera toda para visualizar, digamos, essa minha curva, tá? Por isso que eu não coloquei a esfera toda. E como é que a gente poderia fazer isso saindo da aula? Saindo da aula, todo mundo pega de novo aquela laranja, corta a laranja ao meio, tá? Então, vai com a metade da laranja, pega o polo norte, pega um ponto do equador, tá? Nessa laranja, e faz um corte aqui. Tá? Vocês vão visualizar essa curva aqui, que é a curva interseção. Tudo bem? Então, é o método experimental. Aonde parece possível projetar essa curva? Bom, posso projetar no plano XY, concordam, gente? Aqui faz sentido projetar também assim de lado, tá? Projetar aqui no XZ é possível também. Eu fiz no plano XY, mas a conta é absolutamente similar se eu projetar no XZ, tá? Sem problemas. Algebricamente, como é que a gente pode ver? Olha lá. A primeira equação tem x, y, z. A segunda equação tem y e z, que a gente poderia substituir na primeira equação, não é? Algebricamente. Tá? Então, eu posso ou eliminar z, que significa estar projetando no xy, tá? Ou eliminar y, que estaria, né, significando projetar no xz. Tudo bem? Então, dá para ver geometricamente e algebricamente. Professora, em todos os casos que a gente tiver que projetar, a gente vai ter duas superfícies, então? Ou vai ter, por exemplo, algum exercício que vai ter só uma superfície e vai pedir para projetar? Não. Olha lá, o assunto é curvas como interseção de duas superfícies. Ah, sim. Tá? Então, verdade. sempre tem duas. Professor, rapidinho. Algebricamente... Pode repetir o que a senhora falou, algebricamente, quando a gente algebricamente, olha lá, algebricamente. Eu tenho essa equação que tem x, y, z, correto? E essa equação só tem y e z. Bom, quando eu projeto, eu tenho que encontrar uma curva, um formato que tenha ou só x e y, ou só y e z, ou só x e z. Eu tenho que eliminar uma, né, das variáveis, tá? Como eu tenho que y mais z igual a 1, se eu escrever z como 1 menos y, por exemplo, jogo nessa equação, eu eliminei z, certo? Então, estou projetando sobre o plano xy. Se eu escrevo y como sendo 1 menos z, eu jogo esse valor de y aqui e elimino o y. Vou ter uma equação com x e z. Então, isso é equivalente ao que eu estaria projetando, na realidade. Tudo bem? Professora, mas deixa eu perguntar, essas figuras só são projetadas no plano porque ela está pedindo porque eu quero parametrizar. E seria um plano de interseção? Não. Eu tenho uma curva espacial e eu não sei parametrizá-la direto. Tá? Não sei, é complicado, cara. Você vê na vida... Eu estou vendo aqui coisas, tá? No meu espaço ao redor. Você está vendo em todos os momentos, por exemplo, fiz aqui essa curva. Estão vendo? Uma curva espacial. Você olhou para ela e disse assim, estou vendo que a primeira coordenada é t ao quadrado, a segunda é seno de t, a terceira é cosseno. Não. Tá? Eu não sei. Coisas espaciais são muito complicadas da gente manipular. Já comentei isso. A gente vive no espaço de 3 dimensões, mas é super difícil manipular essas 3 dimensões. Tá? Então, eu não tenho. Tá? Pode ser que daqui umas décadas a gente tenha um aparelho que seja holográfico e que você simplesmente projete na curva e que ela tenha uma parametrização. Mas nós não temos. Então, por isso que a gente acaba visualizando curvas espaciais como interseção de superfícies para nos ajudar. É mais fácil fazer a superfície do que a curva no desenho. É interessante isso. Tá? Então, para conseguir parametrizar essa curva que eu estou fazendo aqui para você, eu vou projetá-la em algum plano coordenado, porque eu aprendi muito mais a parametrizar curvas planas do que no espaço, né? Na semana passada. Então, eu uso... Quer dizer, eu faço a projeção, ou seja, eu planifico, tá? E depois a coordenada que falta vai me dar o tridimensional, ou seja, vai voltar a fazer com que a curva volte para o seu espaço, tá?
Por que que a gente trabalha com projeções o tempo todo, tá, gente? O cara, quando faz um projeto de engenharia civil, vai ser uma projeção, tá? Os mapas, os atlas eram projeções, tudo é projeção, tá? É o plano que a gente domina, no fundo, no espaço tridimensional. Professora, Diga. Eu vou ter sempre esse caso assim, que a minha situação 2, né, ou a situação 1, eu vou ter essa condição que vai dar para eu isolar, ou dá para isolar em função de Y, função de Se Z. eu colocar uma situação muito complicada, tá? Aí a gente precisaria de, na realidade, programas mais sofisticados. É óbvio que eu vou estar usando as superfícies que a gente conhece, tá? Então, vão ser situações manipuláveis, com certeza. Se fosse, por exemplo, a situação 1, né, que está desse formato mesmo, com todos os elementos ao quadrado, mas na situação 2, ao invés de estar y mais z igual a 1, estaria, por exemplo, y ao quadrado mais z ao quadrado também, ou alguma outra coisa que me complicaria. Ruim, né? Ficou ruim. Ficou ruim de manipular. Ficou ruim de manipular. E vão ser, possivelmente, serão duas quádricas que nem, quer dizer, outra seria um cilindro também, né? Já que não teria X. Pode ser até que sejam superfícies que não se intersectem, né? Quer dizer, as superfícies têm que ter uma interseção e a gente vai estar trabalhando com as que a gente conhece. A gente não vai estar trabalhando com situações que sejam impossíveis de serem trabalhadas, tá? Entendi. Com certeza, tá? Não se estressem. Bom, tá bom, a gente escolheu onde? O XY. Perdão. XY, não foi que a gente vai projetar? Tá. Olha lá, já dá para ver o que vai dar, né, gente? Vai dar uma coisa tipo elipse, não é, gente? Quando a gente projeta aqui. E o centro dela não vai estar na origem, tá? Com certeza. Então, vamos lá. O que a gente fez? A gente pegou o Z, que é 1 menos Y, e jogou nessa equação, tá? Da esfera. Jogou aqui na terceira coordenada. Vai ter que desenvolver esse quadrado, vai ter uma manipulação legal que eu estou pulando, tá, gente? E olhem lá, eu cheguei exatamente o que eu disse, que geometricamente a gente tinha o sentimento que ia chegar. A gente chegou nesse formato aqui. É uma elipse? É uma elipse. Escrevi já no formato legal, porque a gente sabe, né, parametrizar nesse formato. E ela apareceu deslocada, diferente do exemplo anterior, que estava x2 e y2 sozinho, aqui está x2 e aqui ficou y menos 1/2 ao quadrado. Vai dar um trabalhinho, tá, gente, para chegar nesse formato. Tá? Seria legal que vocês fizessem, porque aí vocês vão ter dúvidas. Aí eu faço o quê? Parametrizo. Pô, moleza. Não tem 1/2 aqui embaixo? 1/2 é raiz de 1/2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 1/2 é 1 sobre raiz de 2. Já racionalizei aqui, raiz de 2 sobre 2. Aqui não tem 1/4? Então, 1/4 é 1/2 ao quadrado. Então, vai ficar 1/2 multiplicado por seno. Como aqui estava deslocado, eu somo 1/2 aqui, do y menos 1/2, dá 1/2, tá? Para dar a nossa parametrização. Isso é matéria da semana passada. E aí, a coordenada Z? Pô, coordenada Z já está aqui de graça, né, gente? Z é 1 menos Y. Então, Z é 1 menos Y. O Y está aqui, vou ficar 1 menos 1/2, vai dar 1/2, menos 1/2 seno T. Aí a gente junta tudo, beleza, acabou, achou. Quer dizer, eu deixei por último o mais chato de manipulação algébrica, tá, gente? Porque tem que fazer aqui um completar quadrados, que vai dar um certo trabalhinho para vocês, mas tentem fazer por conta própria, porque aí é uma continha. Bom, para terminar, só, vocês podem voltar nesse slide depois no final, tá, gente? Eu vou deixar vários exercícios aí de manipulação, não obrigatoriamente peço que vocês desenhem, façam esboços de tudo, mas entendam o que vocês estão trabalhando, tá? Eu vou tirar dúvidas na semana que vem, mas vocês podem tirar com monitores também. Como eu vou deixar os slides lá, eu não preciso, né, deixar aí por muito tempo para vocês enxergarem, vou deixar no Ava, tá? Eu vou parar aqui a